Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez pela Casa Espírita Jesus Amigo, lá de Esmeraldas. O meu nome é Kênia. Agradeço a oportunidade que a casa nos dá de estudarmos e estarmos aqui compartilhando esse estudo da doutrina espírita e do Evangelho do nosso irmão maior Jesus. Eu vou dar os recados que a casa nos pede. Logo em seguida, vou fazer a prece e iniciarmos o estudo da noite. O primeiro recado é sobre as lives que a casa nos proporciona para estudarmos o Evangelho e a doutrina espírita. O primeiro estudo são todos os dias, às 9 horas da manhã, com uma lição do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E às 20 horas, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que está acontecendo aqui agora. A casa proporciona o atendimento fraterno, destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente da religião, credo ou idade. E nas quintas-feiras, todas as quintas, amanhã, acontece o ESG, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, às 19h30 online. Os interessados que quiserem fazer o curso, tá? Podem encaminhar contato via inbox. E qualquer outro tipo de dúvida também encaminhar via inbox. Tem uma equipe que irá nos receber para acompanhar, as nossas dúvidas. Vamos à prece inicial. Boa noite, Edson. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, a nossa mente, nos colocarmos nos braços do Pai, nos braços de Jesus, para que possamos entender os seus ensinamentos e chegarmos a vivenciá-los em prol de nós e aos nossos próximos. Que possamos ser luz, ser paz, ser verdadeiros instrumentos do Cristo nesse mundo de provas e expiações. Que assim seja. Vamos lá então, Hoje nós iremos dar início ao capítulo 17, que iniciou ontem, com os caracteres da perfeição. Hoje nós continuaremos com o item 3, que é o homem de bem. O evangelho que eu uso é esse aqui, tá? Se alguém quiser seguir, fique à vontade. Kardec, ele inicia esse item definindo o homem de bem. Então vamos lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os próprios atos, a si mesmo perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se não desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então Kardec ele nos fala que o homem de bem, ele se interroga, Ele indaga todas as suas atitudes, todos os seus atos e palavras. Ontem, no Caracteres da Perfeição, Kardec ele foi sucinto que a essência do caractere de uma perfeição, para você poder adquirir uma perfeição,
é a prática da caridade. Isso foi falado aqui ontem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando o homem ele pratica a caridade, ele já começa a ter, a exaltar, né, as suas qualidades. E com isso, de reencarnação, essas qualidades vão crescendo, vamos adquirindo outras qualidades e os vícios vão sendo extintos, vão diminuindo dentro de nós. Somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes. O homem de bem que se indaga, que se pergunta, né, se ele foi útil a outra pessoa, se ele praticou o bem, se ele não fez nenhum outro irmão ter queixa dele, ele tem de ter uma visão de como ele está no mundo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, o primeiro ponto de partida, onde nós estamos? No mundo de provas e expiações. Onde nós queremos chegar? Nós já temos definidos isso dentro de nós, aonde nós queremos chegar? Né? A nossa missão é o progresso. Nós iremos progredir. Então, onde eu quero chegar? Saber onde estou, eu sei, nós sabemos. Onde eu quero chegar? Nós queremos o quê? Retornar ao Pai. Sermos o quê? Espíritos puros. E nesse meio, onde estou e aonde quero chegar, para onde eu quero ir, nós temos uma pergunta. Como nós iremos sair desse ponto de partida, de onde estou, para onde eu quero chegar? Isso se baseia em quê? Esse caminho que vai nos levar a essa perfeição, sermos espíritos perfeitos. Vai depender o quê? De nós, das nossas atitudes, de como estamos agindo. Já sabemos que a caridade é a âncora da salvação. É ela que é o alicerce de todas as nossas outras virtudes. Nós começamos por ela. Por quê? Ela é de fácil acesso a todos, absolutamente todos. Quando nós éramos primitivos ainda, nós já praticávamos a caridade. E na medida que nós fomos evoluindo, na medida que a nossa inteligência foi evoluindo, saímos do instinto e hoje somos racionais, né? Temos sentimentos. Esse instinto de caridade, ele foi também se elevando. Temos vícios que ainda cega essa vontade de sermos caridosos, que existe dentro de nós. Então, como chegar ao meu objetivo? Essa que é a nossa questão. Nós espíritas estudamos a doutrina espírita, estudamos o Evangelho. O homem mais perfeito que nós temos para seguir os seus exemplos é Jesus, o Cristo, um espírito perfeito. Ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, nós já temos aí 2 pontos. A caridade, que é o alicerce das nossas virtudes. Ela é a essência para sermos perfeitos. E ainda temos os exemplos do Cristo
para seguirmos, o nosso ídolo. Então, hoje nós iremos, aqui nesse estudo, baseado no que Kardec nos trouxe, ele enumera as qualidades que um homem tem que ter para ele ser um homem de bem. São 19 que ele coloca. E lá no final ele deixa claro. Vou até ler aqui, ó, para não perder a essência. Ele nos fala o seguinte, fechando esse item. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, se alguém assustou aí, como no início do estudo eu também assustei, 19 é pouca. Nós temos mais e muitos mais. E ele nos fala, se nós conseguirmos seguir essas daqui, as outras serão fichinhas. Nós conseguiremos fazer as outras de olhos fechados. Então, nós iremos nos avaliar. Nos avaliar não só na dor, porque nós temos essa indisciplina de nos avaliar somente quando nós estamos na escuridão, nós estamos com dor, nós estamos precisando sentir a presença de Deus em nós. E essa avaliação ela tem de ser diária, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então nós teremos aqui o homem de bem perante Deus, a providência divina. O homem de bem perante a si mesmo, como está a nossa consciência. O homem de bem perante ao próximo, as oportunidades que nós estamos tendo com o nosso próximo, com o nosso irmão. O homem de bem perante a vida, que é a nossa resignação. Separando esses 4 pontos, seguindo, né, o manual de Kardec, o manual da espiritualidade aqui, nós iremos falar uma a uma. O homem de bem perante a Deus, que é a providência divina. O divino, nós somos divino. Fomos criados por Deus. Nós somos o efeito de Deus. E Kardec começa. O homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quando nós olhamos as palavras que a doutrina espírita nos coloca para poder nos ajudar no entendimento do Evangelho, no entendimento da vida, nós nos vimos com dificuldade de fazer aquilo que está pedido, mas nós sempre temos o amparo deles, não só da espiritualidade, mas de Deus, de Jesus, né? Nós temos pessoas, nós temos espíritos que torcem por nós. Então, aquilo que nós achamos difícil, se nós nos esforçarmos, nós conseguimos cumprir, nós conseguimos passar por aquilo. E Kardec, a primeira coisa que ele fala é a prática da lei, da justiça, do amor e da caridade na maior pureza.
E o nosso irmão Mateus, lá no capítulo 6, versículo 21, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, e é a moral cristã. Ele nos diz o seguinte: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que é mais importante para nós? O que é mais valioso? Que tesouro é esse? Lá no início eu falei sobre aonde estamos e aonde queremos chegar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E aqui o tesouro é o quê? São as posses materiais. A pessoa rica, no nosso entendimento, né? Aquela pessoa entesourada é aquela pessoa que tem maior volume de dinheiro. E o homem de bem, quando ele cumpre essa lei, e nós colocamos Mateus para poder nos ajudar, ele é claro: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós queremos chegar ao mundo espiritual, sermos espíritos perfeitos, espíritos evoluídos, sermos Cristo. Então, o nosso tesouro, ele não consiste nos bens da terra. Ele consiste nas virtudes que nós iremos adquirir de acordo com o caminho que nós iremos seguir, que nós iremos escolher para poder trilhar nessa reencarnação e em outras que virão. Porque as reencarnações são inúmeras. Então, para cumprir a lei da justiça, do amor e da caridade, nós temos de definir o que é importante. Onde está o meu tesouro? Aqui nesse mundo temporário ou dentro de mim mesma, dentro de nós mesmos, para levarmos aonde quer que nós formos, em qualquer outro mundo que iremos reencarnar amanhã ou depois. O nosso tesouro é o tesouro espiritual, é aquilo que nós adquirimos, que ele não é roubado, ele não enferruja, ele não se perde. Sermos justos, sermos amor e sermos caridade. O próximo caractere que Kardec fala sobre o homem de bem, o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós aprendemos no Espiritismo a fé raciocinada. Nós trabalhamos em cima daquilo que acreditamos e nós mesmos vimos que aquilo é verdade, que aquilo é importante para nós. E a doutrina espírita, ela é clara. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. O Evangelho, ele é claro. Deus é nosso Pai. Ele é o único. Ele é bondoso, ele é justo e ele é sábio. E depositar fé nela é como Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nos fala: sua vida ganha um novo significado. A fé em Deus nos faz olhar tudo ao nosso redor com mais amor, com mais luz, com mais carinho, praticando a sua lei divina. E um ponto liga ao outro.
A fé em Deus, ela não pode ser vacilante. Esse novo significado de vida é o que nos motiva a melhorarmos cada vez mais e mais. É estarmos sempre prontos para cumprir a lei de Deus. Ser homem de bem, meus irmãos, a gente pensando, leem, tá? Leem o capítulo, analisem. O expositor não é dono da verdade. O expositor vacila nas suas falas. Perguntem, estudem, enviem mensagem para casa para poder tirar dúvida. Não é fácil e assusta, né? Porque a doutrina espírita, ela nos esclarece de uma tal forma e ela deixa claro: tudo depende das suas obras, tudo depende daquilo que você faz. Você sempre será amparado, você sempre será cuidado. Mas receber isso, estar com isso, depende de você, porque nós temos o livre arbítrio. E a fé em Deus, ela não pode acabar. Nós não podemos ter dúvida da fé que temos no Pai, que Ele é o nosso único caminho. Sua vida ganha um novo significado. O homem de bem tem fé no futuro. Onde estamos? No mundo de provas e expiações. Para onde queremos ir? Onde queremos chegar? Sermos espíritos perfeitos. A pedagogia do Kardec, ela nos ajuda demais. Analisem os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo baseado no Evangelho do Cristo. É uma receita. E hoje nós estamos aqui com essa receita de bolo para sermos homem de bem. E ser homem de bem é ter fé no futuro, porque o nosso futuro é esse. E Lucas, no capítulo 14, versículo 33, ele nos fala: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se nós não renunciarmos o homem velho, a nossa fé no futuro é vacilante. Ser discípulo do Cristo é ter fé no futuro. É deixar o homem velho para trás. Essa fé no futuro é a fé que o Cristo tem em nós. O Cristo, ele tem certeza absoluta. Ele sabe até o dia e a hora que nós iremos ser perfeitos. Ele tem a fé no nosso futuro. E nós precisamos trabalhar essa fé nesse futuro nosso. Olharmos o nosso próximo, enxergar a face do Cristo em cada um. Não nos escondermos. Nós, seres humanos, aqui, alma, nós temos a mania de esconder nossos sentimentos com vergonha. Nos esconder. No plano espiritual, a máscara cai. Então, nós já temos de renunciar o que nós temos de negativo que nos atrapalha no caminho da evolução agora. Começar agora. Tendo fé nesse futuro brilhante que
está nas nossas mãos, está nos esperando. O convite da doutrina espírita, ele é claro e é objetivo. Então nós temos de nos preparar. O homem de bem aceita suas provas e expiações sem murmúrias. Provas e expiações, sem reclamar. Nós reclamamos até quando somos acordados por um canto de pássaro. E aqui Kardec nos fala aceitar as provas e expiações sem murmúrias. Ter, como no palavreado de hoje, né? Ter uma mala do seu lado, né? As pessoas têm costume de falar assim, nossa, a Kênia é uma mala. Carregar uma mala do lado reclamando não está certo. Nós temos de carregar a mala com amor, com carinho e agradecendo o aprendizado que aquela pessoa está nos dando. É complicado, mas nós conseguimos. Nós iremos conseguir. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, ele fala: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece. Ele nos ajuda a entender, a praticar o amor com aquele irmão, com aquele parente, com aquele amigo que sempre está te dando trabalho e você está aceitando. Mas nós não podemos murmurar. Nós temos de aceitar, alimentado, com fome, passando necessidade. Porque a nossa força vem de Deus, vem da espiritualidade. E ela é forte, ela nos alimenta, ela nos acalma. A caridade, sendo essencial para sermos um homem de bem, para adquirirmos os caracteres da perfeição, pratiquem uma caridade no seu momento de tristeza, no seu momento de agonia. Você vai ver que você muda completamente. É uma força que você não consegue explicar nem para você mesmo. Essa força, ela vem de Deus. Esse poder vem do mais alto. Chico já nos disse que quando ele começava a reclamar, Emmanuel pedia para ele poder ir visitar os mais necessitados, porque lá ele via que a vida dele era ótima, que ele era uma pessoa privilegiada. E quando nós começamos a reclamar, é ao contrário, né? Nós queremos ficar mais tempo ali isolado e aquela vontade de reclamar, ela cresce mais ainda. E nós esquecemos que Deus nos fortalece, nos ampara. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma.
Não existe fazer o bem esperando pagamento. O bem, ele não tem valor material. Você deve fazer o bem por amor. Você deve fazer o bem por vontade divina que existe dentro de nós. Fazer o bem não é acordarmos cedo, irmos para o nosso local de trabalho e bater ponto. E no fim, bater ponto para poder voltar para casa. O convite para fazermos o bem está à nossa porta o tempo todo. Os nossos irmãos necessitados, eles nos pedem para que nós sejamos caridosos com eles. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, nos fala: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso é que é fazer o bem. Como nós iremos pedir e receber, buscar e encontrar, bater e abrir? É Deus. Não é aqui nesse planeta que nós iremos encontrar isso. Essa paga não é do jeito que nós imaginamos. Tudo que nós fizermos, nós iremos receber de volta. Toda porta que nós batermos, ela será aberta. E aí nós temos de escolher a porta certa. A porta do amor, a porta da caridade, a porta da divindade, que é estreitinha, que às vezes dá até preguiça de bater nela, né? Porque dá para ver se você vai conseguir ou não passar. E nós temos de ter essa consciência. Esse é o homem de bem perante a providência divina. É estarmos aptos a praticar a lei divina que existe dentro de nós, que está na nossa consciência. O homem de bem perante a si mesmo, avaliar a nossa consciência. Como está a nossa consciência? O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Lembrando que, se espalhar desavença, você também vai encontrar a desavença. Mas aqui Kardec fala do positivo. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, ele nos diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo nós iremos receber. Nós vamos espalhar e receber. E o homem de bem, ele é cauteloso. Ele vai espalhar amor, espalhar luz. E ele ainda vai ter satisfação de fazer aquilo porque a consciência dele é clara que ele tem de cumprir a lei divina. E fazer caridade é uma oração. Nós falamos, vamos orar, pedir a Deus, agradecer. E às vezes nós praticamos um ato, e esse ato que nós praticamos, ele é uma oração no plano espiritual.
Ele é um facho de luz que saiu desse mundo de provas e expiações e foi até o mundo espiritual, levando paz, levando doçura a todos que enxergam esse facho de luz. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Humano e benevolente para com todos. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nosso irmão Paulo. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Dedicar aos outros, dar honra aos outros do que a si próprio. Não é se anular. É doar uma parte sua que já está enorme. O homem de bem é um ser divino, é um ser de luz. Chico Xavier, ele se doava, ele se dedicava. Ele se colocava pequeno. Chico Xavier, quando falou para Emmanuel que ele era uma formiga, se eu não me engano, né? Aí Emmanuel foi e... Não, falou que ele era um verme. Aí Emmanuel foi e explicou para ele a utilidade que um verme tem nesse planeta de provas e expiações. Ele foi e se rebaixou mais ainda. Ele se colocou abaixo daquele verme. A dedicação dele foi tanta, o amor dele foi tanto, que ele não quis se colocar como um verme. De tamanho que é um trabalho de um verme. Agora imagine nós. Imagine nós com essa receita de bolo para ser um homem de bem, como que nós estaremos contribuindo para esse planeta, contribuindo para nós mesmos, para os nossos irmãos. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Respeito. Respeito é diferente de medo. Quando você tem medo de uma pessoa, você cala, e quando ela vira as costas, você vai lá e faz ao contrário do que ela te pediu ou do que você falou que iria fazer. E o respeito não. Quando você respeita, você para, você ouve e você faz aquilo que tem de ser feito. Esse é o homem de bem. E não lança anátema aos que como ele não pensam. Né? Anátema era um ser ruim, negativo, era um xingamento naquela época. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. O homem que respeita o outro, a consciência dele é limpa, é tranquila, porque ele fez aquilo que deveria de fazer. Se sentindo diminuído, ferido, exausto, o homem de bem, ele respeita, ele vai lá e faz aquilo que tem de ser feito. O Cristo, com tudo que ele passou, ele fez o que tinha de ser feito. Ele aceitou tudo que foi programado, sem murmúria. Sem absolutamente uma murmúria.
com a consciência limpa. Nós temos de aprender a limpar a nossa consciência, nos revelando aos nossos irmãos, respeitando os nossos irmãos. O homem de bem toma por guia a caridade. O seu guia é a caridade. A base do edifício das virtudes, a caridade. A âncora da salvação, que vai nos estacionar na salvação. E Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, ele nos diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverar, meus irmãos. Quem aqui nunca começou a praticar a caridade e logo desanimou com um maltrato de um irmão, com um riso de outro irmão? Nossa, você vai fazer isso? Você vai perder um final de semana para poder fazer isso? Nossa, você é espírita? Você fica ajudando pessoas que exploram vocês? Você fica ajudando pessoas que é isso, que é aquilo outro? Sim. Nós temos de perseverar nesse nosso guia, na prática da caridade, para alcançar a promessa de Deus. Perseverar, sim, independente do título que nós teremos, do rótulo que nós vamos ter na prática da caridade. Muitos de nós que praticamos a caridade somos vistos como bobos, como tolos. Perda de tempo. A caridade é um caractere do homem de bem. Está na receita de bolo da espiritualidade para você ser um homem de bem. Paulo, falando aos Hebreus, ele fala da perseverança para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é sermos perfeitos. E o guia é a caridade. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha a sabedoria de Kardec. Primeiro coloca como guia a caridade. Temos de ser perseverantes. E aí depois ele vai e nos fala: não tenha ódio, não tenha rancor, nem desejo de vingança. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele nos traz: então Jesus disse aos seus apóstolos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pessoa que se nega, a pessoa que pega a sua cruz e segue o Cristo, ela não tem tempo para ódio, não tem tempo para rancor. Ela não se vinga, porque ela recebe o alimento eterno, que é o alimento espiritual. Ela está o quê? Banhada de luz divina. Ela exala luz divina. Né? A áurea dela se ilumina, se irradia,
Chico de tanta bondade, Chico de tanto amor, a áurea dele era de 400 metros. Era enorme. E aquele que segue o Cristo, ele não tem tempo para esse tipo de coisa. Porque o seu trabalho é grande. O campo de trabalho é enorme. Você termina aqui e começa outro ali. E nós estamos nesse caminho. Nós estamos rumo a cumprir isso. Nós estamos caminhando para sermos homens de bem. E o Cristo nos espera. O homem de bem perante o próximo. Aqui eu coloquei oportunidade. Como eu estou aproveitando as oportunidades perante o meu próximo. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A âncora, a essência do caractere da perfeição é a caridade. Então, na sua frente está o seu próximo. O homem de bem é indulgente para fraquezas alheias. Indulgente para fraqueza alheia. Não é indulgente para a fraqueza do esposo, da esposa, do filho, da mãe ou do pai ou do irmão, não. Alheio. Quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 19. Quem é o meu próximo? É aquele que está na minha frente. É aquele que eu estou vendo praticar um ato e eu vou ampará-lo. Se não conseguir ampará-lo materialmente, ampará-lo espiritualmente. Se não conseguir amparar nem espiritualmente, nem materialmente, se calar. Fingir que não viu. E esperá-lo te procurar. Se preparar para essa procura. Tenham resposta para essa pergunta. Quem é o meu próximo? O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios e nem evidenciá-los. Um ligado ao outro aqui. Em Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quem é o meu próximo? Identifique o seu próximo. E pratique o amor, que é o cumprimento da lei. Seja indulgente com as faltas alheias. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O homem de bem estuda. Ele se estuda. Nós estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Para amanhã termos uma prova melhor. E lembrando, na hora da prova, o professor não fica do seu lado. Nas nossas provas, o professor não fica do nosso lado. Nós temos de fazê-las sozinhas. Nós temos de mostrar que nós já aprendemos. Ele não fica do lado, mas ele está ali na frente, pronto para nos abraçar. Pronto com os braços abertos.
E João capítulo 7, versículo 38 nos diz: dentro do seu ser passa a fluir um rio de água viva. Identificar as nossas imperfeições. Quando nós a identificamos, procuramos melhorar aquilo que nos diminui, que nos desagrada, dentro de nós passa a fluir um rio de água viva. Nós vamos começar a nos sentir limpos. Nós vamos começar a nos sentir libertos. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem obras é morta. Se nós começarmos a valorizar demais os nossos talentos, o nosso espírito, que já está num patamar mais elevado, nós encontramos irmãos com um patamar mais abaixo, nós vamos deixar de fazer as nossas obras. E a fé sem obras é morta. E Kardec nos fala que o homem de bem, ele tem fé. Ele tem fé. A pessoa que se valoriza demais, que se coloca grande demais, ela acaba sendo demais a ponto de não fazer nada. E a caridade, ela precisa da humildade para ser praticada. As obras precisam da humildade para poder serem feitas. O homem de bem perante a vida, a nossa resignação, como nós estamos. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Afinal, aqui, perante ao próximo, não procura dar valor ao seu espírito. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Em João capítulo 13, versículo 35, nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Se tiverdes amor, não é se tiverdes riquezas e nem vantagens pessoais. O homem de bem que hoje está com isso em seu poder, em seu empréstimo, ele tem de fazer o contrário. Ele tem de usar a sua riqueza para ajudar o próximo, ele tem de usar a sua vantagem pessoal para ajudar o próximo e não se envaidecer. Continuar humilde, continuar pequeno. Os discípulos são reconhecidos praticando o amor, não se envaidecendo e nem crescendo com aquilo que ele tem de material e que é empréstimo. Esse é o homem de bem. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Tá com esse empréstimo enorme? Usa, mas não abusa. Ele tem moderação. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele nos fala: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós não somos como estamos agora.
nós não somos o que nós temos hoje em nossas mãos de material. Nós somos, sim, aquilo que nós já adquirimos no nosso espírito que é eterno. Aqui agora somos alma. No mundo espiritual, somos espíritos. E o que nós temos internamente é o que nós somos. O que nós já adquirimos para sermos homens de bem. Uma questão aí, né? Para na hora que colocarmos a nossa cabeça no travesseiro hoje à noite. O homem de bem, se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência. Se você é hoje um empresário, tem uma pessoa que ajuda dentro de casa, seja homem de bem. Tratar com bondade e benevolência. E aquele homem que está na posição de trabalhar para ter o seu sustento ao próximo, de ser o seu subordinado, ele vai tratar da sua postura divinamente. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4, Paulo fala aos romanos: a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Por que liguei esse versículo a esse caractere ao homem de bem? Aquele que está acima do poder, ele perde a paciência com aquele que está abaixo dele. E aquele que está abaixo dele perde a paciência com aquele que está acima, porque ele se valoriza demais, e o que está acima desvaloriza aquele que está abaixo. Então nós temos de ter esse jogo de cintura. Passar por essa tribulação para adquirirmos paciência, experiência e esperança. Que tudo vai melhorar, que tudo é somente passageiro. O homem de bem cumpre os seus deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conciosamente. Cumpre os seus deveres. Aqui eu trouxe carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque aqui nós temos de cumprir os nossos deveres. E temos de cumprir com consciência. Baseado nisso, nós não podemos cansar de fazer o bem. Porque a colheita já está chegando, mas nós não podemos nos desanimar. E aqui o último caracteres do homem de bem, o meu tempo já está acabando, daqui a pouco o Felipe não está nem me dando mais oportunidade de trabalho. Último caracteres do homem de bem. Respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados. Novamente ele fala aqui do respeito. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Paulo nos lembrando o que nós fazemos com a natureza. Kardec nos dizendo que o homem de bem, ele respeita o outro que ama a natureza. E aí, quando nós começamos a respeitar, nós também começamos a amar. Ele não fala direto, ame a natureza. Respeito. A natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ela precisa de ser libertada. Nós mesmos aprendemos, nós mesmos a destruímos. E não há prova maior da existência de Deus, além de nós, que a natureza. A prova da existência de Deus está ali na natureza. Está em nós, está na natureza. E falando da nossa natureza íntima, a nossa natureza íntima é praticar a lei divina, é sermos homem de bem. Nós temos de nos esforçar para possuir esses caracteres que Kardec nos traz. Porque o restante, depois, com o tempo, vai ser fácil. Você vai pegar, você vai ler e não vai encontrar dificuldade. Você vai ser convidado a praticar o bem, você vai ser convidado a ir para o campo de trabalho e aquilo vai ser com tanta naturalidade que você, quando menos perceber, já está lá com a mão na massa. Sermos homens de bem, meus irmãos, é o nosso futuro. Nós não iremos fugir disso, mas depende de nós quando isso irá acontecer. Ler o capítulo, item 3, é fácil, é bonito, mas nos avaliar, nos colocarmos na prática do Evangelho já é um pouco complicado. A espiritualidade sabe disso. Deus, nosso Pai, sabe disso. Jesus, nosso irmão, sabe disso. Mas eles não desanimam de nós. Eles perseveram na espera de sermos espíritos perfeitos, de sermos espíritos iluminados. Então, o mínimo que nós podemos fazer é estudar e começar a praticar, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa capacidade. Eu agradeço a casa, o convite, agradeço a todos que me ouviram e que vão me ouvir. Eu vou fazer a prece final agora. Pai de amor, Pai de luz e bondade, agradecemos a Ti o estudo da noite, que possamos caminhar rumo à nossa próxima fase de sermos homem de bem, de praticar a Sua lei de justiça, amor e caridade. Que assim seja. Boa noite a todos.